Em Jujutsu Kaisen, as técnicas inatas são as habilidades únicas gravadas desde o nascimento do corpo do usuário. A maioria dos feiticeiros nasce com a técnica inata que se manifesta por volta dos 5 ou 6 anos de idade, que grava continuamente sua fórmula no usuário ao longo do tempo. Essas técnicas são de uso próprio e compreendem cerca de 80% do conjunto de habilidades intrínsecas de um feiticeiro, tornando-as quase impossíveis de imitar. E em quase todos os casos, um feiticeiro possui apenas uma única técnica inata, porém existem exceções que conseguem usar mais de uma técnica através do uso de outra técnica inata, como o Kenjaku, que pode trocar de corpo, e o Yu Tokotsu, que possui a técnica de copiar. Mas mesmo assim, nesses casos especiais, ainda existem algumas restrições. Nesse vídeo, você descobrirá tudo sobre as técnicas inatas de Jujutsu Kaisen e também qual o seu rank, qual a mais fraca, qual a mais forte. Assista esse vídeo até o final para não perder nenhum detalhe. Mas antes, você já pensou em desenhar seus personagens de animes favoritos? Ou ainda dar vida às batalhas mais épicas dos animes que você assiste com uma folha de papel e um lápis? Então você precisa conhecer algo que vai revolucionar a forma como você enxerga o desenho de animes. E essa forma é o método Clock, a chave para desenhar os personagens dos seus animes favoritos de uma forma simples e descomplicada. Não importa a sua idade, se você já desenhou algo na vida ou se está começando do zero. Com essa metodologia, você vai dominar as técnicas certas sem precisar dedicar horas intermináveis de estudo. O método Clock de desenho é ensinado no Desenhando Animes, um curso completamente online com aulas curtas e objetivas, feitas sob medida para o seu aprendizado, e que também possui um grupo exclusivo para alunos, onde você pode compartilhar sua evolução e tirar dúvidas com monitores especializados. A melhor parte, o Desenhando Animes está oferecendo uma oportunidade única por tempo limitado de R$ 868 por apenas 12 vezes de R$ 14,32. Isso mesmo, investir no seu talento agora está ao seu alcance. Junte-se a mais de 14 mil pessoas que já estão dando vida aos seus personagens favoritos, usando técnicas comprovadas e surpreendentemente simples. Porém, como o Desenhando Animes é ir além, você tem 7 dias de garantia para testar o método Clock e ter acesso a todos os bônus sem compromisso financeiro. E se por alguma razão você não estiver satisfeito, basta enviar um e-mail para o suporte e todo o seu investimento será devolvido. Chegou a hora de dar a vida aos seus desenhos e expressar sua criatividade de maneira que sempre sonhou. Matricule-se já, descubra o método Clock e comece sua jornada para se tornar um mestre no desenho de animes. E para iniciar esse ranking, nós temos a técnica da Nanako Azaba, a técnica que permite que ela manipule qualquer coisa fotografada e capture uma imagem usando a câmera do seu celular. Certa vez, ela usou isso para se mover de uma área para outra, mas o processo a cansou rapidamente. E como a gente não sabe tanta coisa sobre essa técnica, ela vai ficar aqui em último lugar. Seguindo, nós temos a técnica do Arata Nita, a técnica que permite o Arata impedir que as lesões existentes piorem. O Arata não pode curar feridas, mas ele pode fazer parar de sangrar e reduzir a dor para qualquer pessoa a quem ele aplicar a técnica. No entanto, qualquer lesão sofrida após a aplicação dela não será afetada. Uma técnica que também é mais de suporte, porém se mostrou mais útil do que a técnica da Azaba e por isso vai ficar aqui na frente dela. Seguindo, nós temos o solo da área proibida da Utahime, a técnica inata que amplifica temporariamente a energia amaldiçoada de qualquer feiticeiro que esteja no seu alcance, incluindo ela mesma. A técnica pode ser elevada a um ritual usando encantamentos, sinais manuais, dança e música. Ao incluir todas essas etapas, a eficácia da técnica pode ser aumentada para 120%, assim como vimos ela fazer com o primeiro vazio roxo do Gojo usado contra o Sukuna. Seguindo, nós temos as garras do Chizuru Hari, a técnica que permite ele transformar os dedos em garras escuras, e não se sabe se sua capacidade ofensiva foi puramente física ou se teve algum efeito no dano, porque o Chizuru usou essa técnica para atacar o Megumi, porém não conseguiu acertar um único golpe. Seguindo, nós temos o cabelo de escorpião da Remy, a técnica que permite ela manipular o seu cabelo semelhante à cauda de um escorpião para atacar seus inimigos, e seus ataques não parecem causar danos significativos, já que o Megumi teve apenas uma leve irritação quando foi picado. A próxima da lista é o cabelo de helicóptero do Aba, a técnica que transforma o seu cabelo em uma hélice com 4 lâminas. Ao ativá-la, o Aba pode voar e se suspender no ar, e ele é capaz de ajustar o comprimento e o ângulo de sua hélice, bem como aumentar sua velocidade de rotação e tenacidade. Na sua frente, eu coloquei o cabelo de avião
da Hanyu, uma técnica muito parecida, que também muda seu cabelo para a forma de um avião a jato, com propulsores que são potentes o suficiente para impulsioná-la pelo ar em alta velocidade. A próxima da lista é a manipulação de ferramentas da Momo Nishimiya, e essa técnica permite a Momo manipular livremente a sua vassoura, levitando-a telepaticamente. Em outras habilidades relacionadas à vassoura mágica, essa técnica concede à feiticeira a capacidade de voar na ferramenta ou criar forças de vento poderosas imbuídas de energia amaldiçoada. Seguindo, nós temos a técnica da velha Ogami, que concede a ela a habilidade de contatar os mortos e convocar informações do seu corpo ou alma. Assim, ela pode mudar de forma para uma pessoa enquanto usa a invocação, desde que ela tenha o cadáver dessa pessoa. Por exemplo, uma vez ela matou a filha de um homem para se transformar nela, e ao assumir a forma da sua filha, ela abraçou o pai e o esfaqueou na nuca enquanto ele estava com a guarda baixa. Essa técnica ainda permite que ela transforme outras pessoas, como por exemplo o seu neto, que foi transformado no Toji, e assim teve acesso às habilidades dele. Porém, como o corpo do Toji é especial, a alma do neto da velha acabou perdendo para o corpo de aço do Toji, que acabou tomando o lugar do usuário de maldição. Essa técnica é uma técnica bastante poderosa, mas como é usada mais como suporte e precisa de todo um trabalho para utilizá-la, ficará aqui nessa posição. Seguindo, nós temos a técnica de clonagem, que é do usuário de maldição com um saco na cabeça, que não tem nome. E essa técnica permite ele criar clones a partir de um tipo de material líquido semelhante à lâmina manipulado com sua energia amaldiçoada. O usuário pode produzir até 4 clones, totalizando 5 corpos, e trocar o verdadeiro por um clone a qualquer momento. Assim, ele pode cobrir uma ampla área em missões, coletar informações e, claro, atacar em grupo. A próxima técnica é a invocação da besta auspiciosa, do Takuma Ino. E essa técnica é ativada quando o Ino esconde seu rosto cobrindo com sua máscara, transformando assim ele em um médium espiritual. Isso permite que ele convoque e use as habilidades das 4 bestas auspiciosas: o Kite, o Reiki, o Kirin e o Ryu. O Kite é a besta auspiciosa número 1. Invoca um chifre com um padrão espiral e pode ser disparado como um projétil envolto em energia amaldiçoada que não para até atingir o alvo. O Reiki é a besta auspiciosa número 2 e cobre o corpo do Ino com água amaldiçoada que pode ser usada para protegê-lo do perigo ou aumentar assim sua mobilidade geral. E por fim tem o Ryu, que é a besta auspiciosa número 4, e pouco se sabe sobre esse atualmente, já que o seu ataque foi interrompido quando ele usou contra o revivido Toji, o que vai me fazer mencionar também que não sabemos nada sobre a besta número 3, o Kirin. Mas seguindo, nós temos o encontro amoroso da Kirara Roshi, a técnica que permite Kirara marcar a energia amaldiçoada com a estrela de constelação do Cruzeiro do Sul, e para que algo marcado com a estrela se aproxime da outra, deve seguir uma determinada rota, caso contrário, alvos com a mesma estrela o atrairão. Para isso, Kirara atribui 5 estrelas para atingir a energia amaldiçoada, e as 5 estrelas são as seguintes: a Imai, a Crux, Mimosa, Dinan e a G-Crux. Mas ainda ficou meio complicado, né? Então vem comigo para entender melhor, porque para marcar algo com a estrela, a Kirara deve fazer contato físico com a energia amaldiçoada de alguém, e qualquer pessoa que tenha sido marcada experimentará uma luz brilhante acima da sua cabeça quando a técnica for ativada, e assim o nome da estrela com a qual o alvo foi marcado aparecerá em seu corpo. E apenas uma estrela pode ser colocada na energia amaldiçoada de uma pessoa por vez, mas a mesma estrela pode ser aplicada à energia amaldiçoada de várias pessoas diferentes, e isso inclui o usuário. Portanto, se ele se marcou com a estrela, deverá removê-la antes de usar a energia amaldiçoada para marcar outro objeto. E se o usuário precisar marcar vários objetos diferentes com estrelas, os objetos precisam ser carregados previamente pela energia amaldiçoada de outra pessoa. Por exemplo, a energia amaldiçoada compartilhada entre um feiticeiro e o seu Shikigami é considerada a mesma pela técnica, e assim Kirara pode marcar o usuário do Shikigami e seu familiar com uma estrela ao mesmo tempo. O usuário também pode colocar uma estrela no feiticeiro sem tocá-lo diretamente, simplesmente fazendo contato com o Shikigami, e aquele com maior produção de energia amaldiçoada puxará o outro quando atraído. Além disso, qualquer pessoa designada com a estrela deve seguir uma ordem sequencial se quiser tentar se aproximar de outras estrelas. Caso contrário, eles não conseguirão diminuir a distância entre eles, e um alvo com a mesma estrela será atraído por eles e não conseguirá se separar. E a rota determinada é organizada com base nas estrelas da constelação, desde a mais próxima até a mais distante da Terra. E a ordem a se seguir é a seguinte: Imai para a Crux para Mimosa, Mimosa para Ginan e Ginan para G-Crux. Ou seja, alguém marcado com a Crux deve passar por Mimosa e Ginan antes de chegar a G-Crux. A próxima técnica é a técnica da paralisação do Ranta Zenin. Ranta possui uma técnica paralisante que envolve qualquer um que ele olhe em uma aura imobilizadora. Ele também manifesta um grande par de olhos que criam uma aura que restringe o seu alvo, colocando a pressão em seus olhos reais como um efeito colateral. A próxima técnica é o milagre ou sorte do Haruta Shigemo. E essa técnica armazena pequenos milagres do dia a dia e os libera
quando a vida de Haruto está em perigo para salvá-lo. Por exemplo, algo tão simples como ver todos os mesmos dígitos no relógio contaria como um desses pequenos milagres, e as marcas sobre seus olhos mostram quantos milagres o usuário possui. E quando o milagre é lançado, as marcas perdem a cor. E esses milagres são liberados quando a vida do usuário está em perigo, alterando assim sua sorte para permiti-lo sobreviver. Porém, Haruto desconhece quase completamente como funciona sua técnica, já que os pequenos milagres ou sortes cotidianos são apagados de sua memória, então o usuário da maldição parece acreditar que é extremamente sortudo. Seguindo, nós temos o inverso do Jiro ao Akaza, e enquanto está ativada essa técnica, faz com que todos os ataques contra Jiro sejam revertidos em termos de dano. Golpes fortes tornam-se fracos e fracos tornam-se fortes, enquanto a técnica estiver ativa. Por exemplo, ele caiu de um prédio incrivelmente alto e não sofreu dano algum, e se o efeito do inverso fosse literal, algo tão fraco quanto a resistência do ar poderia matar o usuário enquanto a técnica estivesse ativa. Por causa disso, existe um limite máximo e mínimo para suas condições, e existem vários pontos fracos que o usuário pode não conseguir compensar. Assim, o Jiro está em desvantagem contra técnicas complicadas como o ilimitado, por exemplo. Seguindo, nós temos a técnica do som, do Gakuganji, a técnica que usa o corpo do feiticeiro como um dispositivo de amplificação sonora, que aumenta as melodias que ele toca de sua guitarra elétrica e as lança como ondas de energia amaldiçoada em direção ao inimigo. A próxima técnica é o Jiwa Staff, ou Equipe de Guerra, do Charles Bernardo. E essa técnica é uma lança longa com a guarda de penas e uma lâmina em forma de caneta que pode ser conjurada à vontade. Ao retirar o sangue do seu oponente com a ponta da lança, o usuário preenche a condição da técnica para tinta e anexa um painel de mangá no alvo. Isso permite que o usuário veja seus oponentes como um futuro muito próximo, começando com um painel com cerca de 1 segundo de antecedência, e à medida que mais sangue é retirado para o Jiwa Staff, o usuário pode ver mais sobre o futuro do inimigo. Ou seja, é basicamente uma técnica de prever o futuro, porém tem suas limitações, que vai fazer ela ficar aqui nessa posição. E seguindo, nós temos a Coragem Ardente, do Ugi Zenin, a técnica que permite o Ugi acender chamas e canalizá-las através da sua arma para criar uma espada flamejante. Assim, essa técnica pode ser usada para substituir uma lâmina quebrada e pode até mesmo emular a habilidade de corte da espada. Porém, essa técnica também pode ser usada em um grau muito maior e gerar chamas que envolvem o usuário enquanto também cobrem ferozmente sua lâmina. Seguindo, nós temos a manipulação de pássaros da Mei Mei. Essa técnica permite à feiticeira imbuir corvos com energia amaldiçoada e controlá-los à vontade, seja qual quantidade for e também se for com um longo alcance. Além disso, Mei Mei também pode compartilhar a visão com os pássaros, tornando a técnica perfeita para a vigilância, já que, aliado a isso, os pássaros são absolutamente obedientes, por isso também podem ser usados ofensivamente, mesmo ao custo da sua própria vida, onde ela usa em seu ataque de pássaro, que força um corvo a cometer suicídio, a compensação de apagar os limites da energia amaldiçoada dele, fazendo assim com que Mei Mei faça ele atacar o inimigo com força extrema e seja capaz de exorcizar um espírito amaldiçoado de grau especial com um único golpe. Seguindo, nós temos a técnica da boneca de palha, da Nobara Kugisaki, a técnica que incorpora um conjunto de ferramentas que apresentam um martelo, pregos e uma boneca de palha que podem ser imbuídos por energia amaldiçoada do usuário. Assim, os pregos são enviados em direção ao inimigo usando o martelo para atingi-los e impulsioná-los para frente com projéteis. Se o alvo for atingido pelos pregos, a energia amaldiçoada que flui através deles pode ser usada para causar mais danos. A Nobara mostrou poder usar duas técnicas de extensão dessa técnica. A primeira foi a habilidade Grampo, que pode gerar energia amaldiçoada explosiva dos pregos uma vez que eles perfuram o oponente. A segunda foi a Ressonância, onde o usuário pode perfurar a boneca de palha com pregos como um voodoo do seu inimigo, e para ser eficaz, a Nobara deve usar um pedaço do seu oponente para estabelecer uma conexão com a boneca de palha, e assim então golpear a boneca por seu martelo e pregos para desencadear o mesmo efeito no alvo. A próxima técnica é a técnica da podridão, do Eso e do Ketsu, a técnica inata que concede sangue corrosivo que pode envenenar e decompor seu alvo. Assim, também lhe concede a capacidade de remodelar e manipular seu sangue usando técnicas especiais, como o Máximo Wing King, ou Asas do Rei, que remodela o sangue que flui das costas de Eso para asas em forma de vespa. Essas asas concedem à maldição mais mobilidade, bem como uma maneira de atacar com linhas de sangue de longo alcance. Além disso, também permite usar a habilidade Decair, onde depois que o alvo é atingido pelo sangue do usuário, essa habilidade cria um padrão floral em sua pele que começa a corroer seu corpo, deixando nada além de ossos após algumas horas. Seguindo, nós temos a técnica da pedra, do Chojuro Zenin, a técnica que permite
permite ele manipular a terra até certo ponto, e ao tocar o chão e ativar sua habilidade, o Chojuro criou 2 braços de pedra gigantes para atacar Maki, apertando-a entre as mãos. Porém, ela facilmente foi capaz de sair, surpreendendo outro membro do clã Zenin, que acredita que ela não deveria ter sido capaz de se mover depois de ser atingida. Seguindo, nós temos a técnica dos punhos gigantes, do Jinichi Zenin, uma técnica altamente destrutiva que permite conjurar punhos gigantes que são impulsionados por energia amaldiçoada como um míssil, e esses punhos maciços acompanham os socos físicos do Jinichi, que são capazes de formar pelo menos 7 desses punhos gigantes ao mesmo tempo. A próxima técnica é a carne explosiva do Hazenuki, a técnica inata que permite que ele detone remotamente suas próprias partes do corpo e as use como bombas. Ele geralmente faz isso removendo seus olhos e dentes antes de usá-los como projéteis e explodi-los sob comando, o que se faz necessário ter um domínio da técnica amaldiçoada reversa para conseguir curar as partes perdidas por causa da explosão. Seguindo, nós temos o cadáver amaldiçoado, a técnica do Yaga. Com ela, ele é capaz de infundir os bonecos que ele cria com um núcleo de energia amaldiçoada para trazer os objetos inanimados à vida e controlá-los com um encantamento. O diretor da escola Jujutsu desenvolveu uma grande variedade de diferentes cadáveres amaldiçoados, incluindo o panda. E acredita-se que o Yaga, o principal usuário dessa técnica, criava cadáveres amaldiçoados capazes de seguir um conjunto de comandos pré-determinados. No entanto, também foi capaz de criar cadáveres amaldiçoados independentes que produzem sua própria energia amaldiçoada. O panda, por exemplo, nasceu completamente senciente e possui 3 núcleos, e cada um dos núcleos de panda possui características únicas, permitindo que ele alterne entre eles e altere sua forma física à vontade, tornando um cadáver amaldiçoado mais completo que existe. E na época do nascimento do panda, Yaga foi detido devido ao potencial perigoso que um cadáver amaldiçoado independente apresenta, e temendo que ele criasse um exército, quase foi classificado como um grau especial. A próxima técnica é a técnica da marionete, do Kukishimuta. Essa técnica permite controlar remotamente marionetes que são capazes de usar a descarga de energia amaldiçoada como raios de calor, entre uma série de outras habilidades. No caso do Kukishimuta, a sua principal marionete foi o Ultimate Mechamaru, modo absoluto, um grande robô mecânico que o Muta é capaz de pilotar a partir do cockpit na cabeça da sua marionete, e é capaz de fazer ataques de grande escala usando energia amaldiçoada que foi guardada ao longo dos anos pelo feiticeiro, como por exemplo seu ataque canhão ultra, que dispara uma explosão de energia da palma da mão da marionete que consome 1 ano de energia amaldiçoada do Kukishimuta. A próxima técnica é o Judgment do Hiromi Higuruma, que permite o feiticeiro conjurar um grande Shikigami com aparência semelhante a realmente um juiz, que é a representação da justiça cega. Porém, as habilidades dele foram realmente mostradas quando Higuruma ativou a expansão de domínio, a sentença mortal, que manifesta um pequeno domínio de tribunal cercado por guilhotinas, onde ele e seu oponente são colocados em pódios em frente um ao outro, e esse domínio não usa um acerto garantido mortal. Em vez disso, qualquer pessoa dentro é simplesmente forçada a seguir suas regras. A violência não é permitida no domínio, e qualquer pessoa que tente se envolver será devolvida ao seu pódio. Dentro do tribunal, Judgment flutua atrás do Higuruma, que atua como acusação e julgamento. O inimigo é o réu, e o Judgment sabe tudo sobre todos dentro do domínio, mas ainda assim, Higuruma não recebe nenhuma informação do juiz, apenas evidências que o Shikigami submete para deliberação, como se fosse realmente um julgamento. As provas não são conclusivas e o réu não é informado do que está dentro. Enquanto está dentro do domínio, o réu é levado a julgamento pelo juiz. O veredito depende exclusivamente dos argumentos que eles usam para replicar o Higuruma. O objetivo do réu é dissipar todas as dúvidas e ganhar um pronunciamento de inocência do juiz. E tanto o réu quanto a acusação têm apenas uma chance de fazer uma declaração antes que o juiz dê o veredito. E aqui, o réu tem 3 opções: silêncio, confissão e negação. Depois disso, Higuruma tem a chance de oferecer sua refutação com base nas evidências que lhe foram dadas. E todas essas regras devem ser explicadas de acordo com o voto de vinculação do domínio. E se, por exemplo, o veredito for culpado, o Judgment confisca sua capacidade de controlar energia amaldiçoada ou técnica amaldiçoada, além, claro, de também poder sentenciar a morte. E aí, ele concede ao Higuruma a espada do executor para que ele ataque o inimigo. A próxima técnica é a técnica da razão, do Kento Nanami, e esse poder pode dividir seu alvo com 10 linhas e criar à força um ponto fraco no ponto de proporção de 7:3. Por isso que ela se chama técnica da razão, e as linhas do alvo não precisam coincidir com o comprimento ou a envergadura do alvo. Nanami pode escolher livremente
livremente qual parte dividir, incluindo os sujeitos, cabeça, tronco, braços e pernas. Além disso, essa técnica também tem um voto vinculativo, quando usada por Nanami, chamada de hora extra, que limita a quantidade de energia amaldiçoada que Nanami pode utilizar durante o tempo em que ele está oficialmente no horário de trabalho para a escola Jujutsu. Uma vez que ele vai além do seu turno normal e as horas extras começam, a energia amaldiçoada dele aumenta demais e lhe concede um impulso de poder de luta. E aqui é importante dizer que enquanto ele trabalha nas suas horas normais, Nanami suprime sua energia amaldiçoada para cerca de 80 a 90%. E ao invocar as horas extras, Nanami consegue exercer cerca de 110 a 120% da sua potência máxima. Além disso, uma técnica de extensão também é conhecida e se chama colapso. E com essa técnica, Nanami cria um ponto fraco no ambiente ao redor, permitindo assim que ele o destrua com um único golpe. A próxima técnica é a Boogie Woogie, do Aoi Todo. Permite que ele mude as posições de qualquer coisa com energia amaldiçoada dentro do seu alcance com a palma de suas mãos. Sim, ele pode mudar a si mesmo com a localização de outra pessoa, ou mudar de duas pessoas diferentes além dele mesmo. E a mesma lógica funciona com ferramentas amaldiçoadas. E embora uma palma seja necessária para adicionar habilidade, ele não precisa bater palmas em ambas as mãos especificamente, já que ele foi mostrado usando o Boogie Woogie, batendo palmas na mão do Mahito com a sua. A próxima técnica é recriação contratual do Red Star, onde ao queimar um contrato como um recibo com a energia amaldiçoada, Red poderia recriar o que estava escrito nele para existir, como moto, carro, mísseis, enfim, uma grande variedade. Isso não se limitava a objetos físicos, porque efeitos como serviços, como um tratamento de spa, também podiam ser recriados instantaneamente. Itens recriados poderiam receber comandos como os Shikigamis, porém desapareceriam depois de realizar a ação desejada. Seguindo, nós temos as plantas do desastre do Hanami, que permite a maldição manifestar as ilusões das plantas amaldiçoadas na realidade, e qualquer ataque da planta ou madeira pode ser apagado da realidade tão rapidamente quanto se manifesta. Assim, inúmeras técnicas foram usadas por Hanami, como por exemplo os botões amaldiçoados, onde a maldição lança botões que se alimentam de energia amaldiçoada de quem quer que seja. E quanto mais técnicas a pessoa usar, mais profundas suas raízes se estenderão para os seus corpos. Seguindo, nós temos marés do desastre, que pode produzir ondas massivas de água sem uma fonte dela, gerando-as apenas a partir da sua energia amaldiçoada. E depois de expelir grandes volumes de água, Dagon poderia atraí-la de volta e devorar qualquer vítima que lutasse para nadar. A expansão de domínio dessa técnica, usada por Dagon, é o horizonte de Skanda cativante, que cria uma ilha tropical ensolarada, onde seu acerto garantido é ligado aos Shikigamis que mordem seus inimigos. A próxima técnica é a manipulação de gelo da Uraume, que permite criar e manipular gelo de várias maneiras, assim como vimos, por exemplo, na técnica Geada Calma, onde a Uraume canaliza uma nuvem de névoa congelante de sua boca e sopra em direção ao inimigo. E a névoa congelante se materializa com grandes colunas de gelo e geada para prender o inimigo. Seguindo, nós temos chamas do desastre do jogo, que permite produzir chamas amaldiçoadas altamente concentradas que podem ser disparadas como raios de calor de suas palmas ou manifestar pequenas aberturas vulcânicas no ambiente que irrompem poderosos feixes de calor. Além disso, essa técnica permite invocar pequenas maldições semelhantes a insetos voadores que podem ser usados para atacar rapidamente como se fossem balas. E a técnica máxima da chama dos desastres é o meteoro, que o jogo usou em sua batalha contra Sukuna em Shibuya, que causou um impacto imenso de destruição ao ponto de dizimar uma grande parte de uma cidade. E por fim, a expansão de domínio usada pelo jogo foi o caixão da Montanha de Ferro, que constrói o interior de um vulcão que ele era capaz de manipular à vontade e que mesmo um feiticeiro médio queimaria no impacto da pedra vulcânica, que serve como um dos acertos garantidos. A próxima técnica é a construção da Maizenin e da Yorozu, uma técnica ineficiente que consome a maior parte da energia amaldiçoada do feiticeiro para criar algo do nada. Com a Mai usando, ela se mostrou capaz de criar uma única bala por dia e também criou uma ferramenta amaldiçoada para entregar a sua irmã, a Maki, ao custo da sua vida. Agora, já com a Yorozu, a feiticeira do passado usou sua experiência para desenvolver o metal líquido como a sua principal arma, que possui volume variável com propriedades físicas estáveis devido à energia amaldiçoada semi-autônoma que é usada para o manipular. Assim, Yorozu usou o metal líquido para criar a armadura de carne especializada em se apropriar de inúmeras funções biológicas de insetos, e criou também a esfera verdadeira, que não tem área de contato e gera pressão infinita como resultado, tornando assim intocável, o que é usado também como acerto garantido da sua expansão de domínio, a Tríplice Aflição. E aqui é interessante perceber como a técnica amaldiçoada possivelmente tem expansões de domínio diferentes, de acordo com pessoas diferentes. A próxima técnica é o Trem do Puro Amor, do Hakari, uma técnica temática de
de Pachinko, que foi quase que totalmente mostrada sendo usada através da expansão de domínio. No entanto, Hakari pode invocar os indicadores de efeito visual do jogo, como por exemplo as portas que foram usadas contra o Itadori. A sua expansão de domínio é a aposta ou o jogo da morte ociosa, que cria um ambiente semelhante a uma estação de trem que hospeda um jogo de azar. E o principal objetivo do Hakari é alinhar 3 dos mesmos números para acertar um jackpot, e quando isso acontece, ele ganha um bônus de energia amaldiçoada ilimitada por 4 minutos e 11 segundos, a duração exata da música tema do Trem do Puro Amor, que toca durante a rodada. E a energia amaldiçoada ilimitada faz com que o corpo do Hakari use reflexivamente a técnica amaldiçoada reversa para curar automaticamente qualquer ferimento, tornando-o assim temporariamente imortal após acertar o jackpot. Seguindo, nós temos a manipulação do céu, da Uro Takako. E essa técnica concede a capacidade de controlar o céu, e a Uro pode transformar o céu em uma superfície tangível e usá-lo para manipular o espaço, semelhante a como uma lente cria distorção. Na batalha, ela pode se defender distorcendo a forma de ataques do seu oponente, enquanto as superfícies que ela controla não podem esmagar seus oponentes diretamente. Uro pode, por exemplo, quebrar a superfície do céu como uma fina camada de gelo e acertar o seu alvo com um impacto. Isso permite que seus ataques passem pela guarda do oponente e gerem destruição maciça. A próxima técnica é a descarga de energia amaldiçoada do Ryu Ishigori. A técnica permite disparar explosões direcionadas de energia amaldiçoada do seu cabelo em forma de canhão, como por exemplo a técnica jateamento de granito. É um feixe direcionado de energia amaldiçoada hiperconcentrada que, quando é disparado com potência máxima, carrega uma energia devastadora suficiente para dizimar vários quarteirões de uma cidade. Seguindo, nós temos a anulação da técnica do Anjo ou da Hana Kuruzu, a técnica que literalmente permite a anulação de toda e qualquer técnica amaldiçoada, mesmo que sejam barreiras ou objetos amaldiçoados, como o reino da prisão que aprisionou o Gojo. A saída máxima dessa técnica é a escada de Jacob ou Jacó, que evoca um tropete de 4 asas feito de luz nas mãos de Hana, bem como um enorme círculo de luz no céu acima dela. Quando a feiticeira toca a trombeta, um enorme pilar de luz desce do círculo para atingir o que estiver abaixo dele, e qualquer técnica amaldiçoada será extinta sob a sua luz. Seguindo, nós temos a antigravidade da Kaori Itadori, a técnica inata que é originalmente da Kaori Itadori e que o Kenjaku teve acesso por já ter possuído o corpo dela, e a função exata de ativar o sistema antigravidade através do lapso ainda é totalmente inexplorada. Porém, como o nome já indica, a técnica tem a capacidade de neutralizar forças gravitacionais. Porém, conhecemos a reversão da técnica, que foi usada por Kenjaku na luta contra Yuki Tsukumo e também o Chozo, que intensifica muito a gravidade de 2 a 3 metros ao redor do usuário por aproximadamente 6 segundos. Seguindo, nós temos a técnica do palhaço ou comediante do Fumihiko Takaba. A técnica dita ser potencial para se opor até mesmo ao Satoru Gojo. Quando o Takaba pensa em algo e tem certeza que será engraçado, isso se torna realidade, como por exemplo, ele se curar das técnicas poderosas, fazer um golpe do inimigo deslizar pelo seu corpo sem machucá-lo, destruir as maldições do Kenjaku e por aí vai. Além disso, essa técnica também se aplica a outras pessoas além do Takaba, como visto quando ele força uma escrita a aparecer o rosto do Kenjaku. Mas se o Takaba se tornar inseguro em relação às suas habilidades como comediante, a técnica será desativada até que ele recupere a confiança, deixando-o assim vulnerável. Resumindo, é basicamente uma manipulação de realidade. A próxima técnica é a transfiguração ociosa do Mahito, que concede a capacidade de remodelar almas. Isso permite que ele desfigure um corpo de suas vítimas, cure suas próprias feridas, transforme parte de seu corpo em armas e uma outra variedade ilimitada de outras transformações possíveis, e também pode criar um clone que pode usar transfiguração ociosa em si mesmo, mas não nos outros. Algumas das técnicas usadas por Mahito foram as seguintes: a multiplicidade de almas, que pode infundir 2 ou mais almas e é usada como base para várias outras técnicas dele, como por exemplo a repelência corporal ou isômero polimórfico de alma, e possui também o corpo de espírito instantâneo de morte distorcida, a transformação que é alcançada quando o Mahito encontra a verdadeira essência da sua alma e tem um aumento de poder em todos os seus atributos. Outro ponto ainda é que a expansão de domínio. Essa técnica usada por Mahito é a autopersonificação da perfeição, que automaticamente está conectado com as almas de qualquer pessoa dentro dela e é capaz de transfigurá-las à vontade. A próxima técnica é a Fúria Estelar da Yuki Tsukumo, a técnica que capacita seu usuário com a habilidade de adicionar massa a si mesmo e ao Shikigami associado a essa técnica, que no caso da Yuki foi o Garuda. E a massa adicionada é virtual ou imaginária, mas reforça os ataques físicos do usuário com força igual à massa real atribuída a eles. Isso também se aplica ao Garuda, que se torna uma ferramenta amaldiçoada para o usuário empunhar. E a massa adicionada não pesa o usuário, mas também não aumenta a força de atração do corpo, e essas alterações só afetam o usuário depois que ele ultrapassa um determinado limite de densidade, o que eventualmente levou a Yuki ter seu corpo condensado em um buraco negro com grande
de densidade e gravidade. Seguindo, nós temos a manipulação de espírito amaldiçoado do Suguru Geto e também do Kenjaku, a técnica onde se pode controlar completamente espíritos amaldiçoados que foram capturados durante a batalha, já que ao invés de exorcizá-los, o usuário de maldição pode absorvê-los após transformação em uma pequena esfera negra. A manipulação de espíritos amaldiçoados opera funcionalmente da mesma forma que a conjuração de Shikigamis. No entanto, nenhum intermediário é necessário e a qualidade dos espíritos tende a ser maior do que um simples Shikigami. No seu uso por parte do Geto, a técnica foi excepcional o suficiente para lhe render o posto de grau especial, enquanto ainda era um estudante, o que não é para menos levando em consideração os espíritos poderosos que ele poderia usar, como por exemplo o dragão arco-íris, que possui a pele mais dura entre todas as maldições dele, e também a Kushikaze Onna, um espírito vingativo imaginário que é capaz de prender os alvos de Geto dentro do domínio inato, com um pacto que não pode ser dissipado até que o alvo responda a pergunta, e se a resposta não for do seu agrado, o espírito pode instantaneamente criar tesouras no ar assim que o domínio desaparecer, e assim podem cortar os inimigos à vontade. Porém, no seu uso pelo Kenjaku, que também tomou o corpo do Geto, o feiticeiro se mostrou capaz de usar uma manipulação de grau especial chamada Ganisha, que pode visar conceitos e remover obstáculos. E por fim, a técnica máxima dessa técnica é o Uzumaki, que combina qualquer número de espíritos amaldiçoados em posse do usuário em um único e ataca o inimigo com a explosão de energia amaldiçoada super condensada. E quase chegando no final da lista, nós temos a besta mítica Ambar, do Kashimo Hajime, a técnica de uso único que reconstrói o seu corpo em um estado que supera em muitas capacidades humanas para manifestar fenômenos que ele converte a partir da energia amaldiçoada e tem como consequência fazer o corpo do usuário entrar em colapso. Após o seu uso com ela, o Hajime aumentou sua agilidade com a ativação de sinais elétricos intracerebrais, otimizou as ondas sonoras sintonizando com a frequência natural dos materiais e vaporizou qualquer coisa que fosse atingida por suas ondas eletromagnéticas. E por fim, em primeiro lugar, o copiar do Yuta Okotsu, que foi mostrado pelo feiticeiro enquanto ele estava conectado com a Rika e pode copiar técnicas inatas e usá-las à vontade, mesmo que sejam técnicas herdadas passadas de geração em geração dentro dos clãs, como por exemplo a fala amaldiçoada que o feiticeiro de grau especial copiou do Toginomaki. E assim se encerra o nosso ranking, mas calma, porque eu gostaria de fazer uma menção honrosa final a duas técnicas inatas que existem, mas que eu optei por deixá-las de fora do ranking, porque são bem especiais e achei que devia guardá-las para esse momento do vídeo, que são as seguintes: o cérebro do Kenjaku, que permite ele trocar de corpos com outras pessoas, mesmo que já estejam mortas, transplantando seu cérebro para o corpo do seu alvo. E após o transplante, essa técnica deixa uma cicatriz costurada de forma horizontal pela testa do Kenjaku, onde ele pode remover a parte superior da sua cabeça para revelar seu cérebro original. E uma vez dentro de um corpo, Kenjaku ganha acesso à energia amaldiçoada do hospedeiro, todas as suas técnicas inatas e memórias, até mesmo os 6 olhos não podem reconhecê-lo como um impostor, porque ele retém a energia amaldiçoada do hospedeiro. E por isso Kenjaku pode viver mais de 1000 anos, enquanto habita corpos diferentes. E claro, como eu já mencionei anteriormente, ele pode usar as técnicas inatas dos seus antigos hospedeiros, mesmo se ele mudar para um corpo novo. Porém, mesmo que o Kenjaku pudesse coletar diferentes técnicas amaldiçoadas dos seus anfitriões anteriores, há um limite para quanto o seu cérebro pode armazenar antes de sobrecarregar. E ó, não esquece, se inscreve no canal para mais vídeos como esse e deixa o teu like que vai fortalecer demais o meu trabalho. Você não tem ideia do quanto. Mas agora eu vou indo nessa, valeu, falou!